Hoje, vamos continuar a leitura da quinta edição do livro Mayombe, do autor angolano Pepe Tela. Hoje, vamos iniciar o capítulo 4. Capítulo 4. A Surucucu. Um dia passou sem novidades. Sem medo, esperava notícias da fronteira ou da base. Outro dia passou e a preocupação diminuiu. Talvez fosse apenas engano dos caçadores ou exagero natural do Mujimbo. No entanto, o comandante manteve o depósito de prevenção. Ao jantar, só havia Undina. Os outros militares estavam retidos no depósito. Comiam o pão com chá, em silêncio. Andas preocupado, disse Undina. Ela não sabia de nada e não pudera compreender as idas e vindas. Sem medo, encolheu os ombros. Estou farto de estar aqui. Só há problemas de dinheiro ou de indisciplina. A guerra está longe do pensamento de todos. Numa revolução, há os que vivem para ela e os que vivem dela. Dir-se-ia que aqui se juntaram todos os que querem viver da revolução. E são os que sugam mais recursos e mais tempo. Se fôssemos dar uma volta, podias me convidar a passear. Não posso. Podem procurar-me para um assunto urgente. O André não se preocupava com isso, disse Undina. Saía sempre que lhe apetecia. O André era um burocrata e um sabotador. Agradeço que nunca me compares ao André. Undina baixou os olhos com a frieza súbita de sem medo. Sussurrou. Não queria comparar-te ao André, desculpa. Sair não podemos, mas, se quiseres, podemos ir para a varanda, apanhar fresco. Foram para a varanda, deserta e escura. Sentaram-se no chão de cimento, contemplando as estrelas e os quintais vazios. O movimento da pequena cidade tinha terminado, apenas por vezes passavam pessoas a pé, a caminho de um bar. Nunca gostei das cidades pequenas, disse sem medo, ou das grandes cidades, ou do mato. As cidades pequenas põem-me doente. O que não suportas é trabalhar num bureau. Isso também, claro, mas as cidades pequenas, em que todos sabem tudo, põem-me doente. Por vezes penso que fugiste do teu curso, com o pretexto de vir para a luta. Não te vejo como economista, sentado a uma secretária. No outro dia, observei-te. Estavas sentado à secretária e mexias todo o tempo, como quem está incomodamente instalado. Como economista, devias ser bem infeliz. Depende. Há economistas que se mexem que não trabalham no bureau. Não me vês como economista. Vês-me então como? Militar. Só? Sim, só te vejo como militar. Também eu, Undina. Esse é o problema, porque um dia será necessário abandonar a arma, já não haverá razão para vestir farda, porque também não gosto de estar num exército regular. Que farás então quando acabar a guerra? Não sei, isso me preocupa. E tu? Estamos a falar de ti. Não te vejo também como marinheiro, não é esse o teu gênero. E não és pessoas para viver de uma pensão e entreter os outros com os teus feitos na guerra. Em suma, não tenho futuro, mas isso não me atrapalha. No entanto, deves fazer planos. Por vezes não sonhas com o futuro? Sim. O quê? Coisas impossíveis. Por exemplo, ora, que todos os homens deixam de ser estúpidos e começam a aceitar as ideias dos outros, que se poderá andar nu nas ruas, que se poderá rir à vontade, sem que ninguém se volte para ti e ponha um dedo na cabeça, que se faça amor quando quiser, sem pensar nas consequências, etc, etc. Coisas impossíveis, como vês. Pensas realmente isso? Se te digo... Undina sorriu. Apontou um bêbado que passava, cambaleando. Também eu gostaria. No entanto, estou a apontar aquele bêbado. E na rua, seria capaz de me virar para trás e rir dele. Também eu, Undina. Isso é que me enraivece. Queremos transformar o mundo e somos incapazes de nos transformar a nós próprios. Queremos ser livres, fazer a nossa vontade. E a todo momento arranjamos desculpas para reprimir os nossos desejos.
E o pior é que nos convencemos com as nossas próprias desculpas, deixamos de ser lúcidos. Só covardia. É o medo de nos enfrentarmos, é um medo que nos ficou dos tempos em que temíamos Deus, ou o pai, ou o professor. É sempre o mesmo agente repressivo. Somos uns alienados. O escravo era totalmente alienado. Nós somos piores, porque nos alienamos a nós próprios. Há correntes que já se quebraram, mas continuamos a transportá-las conosco, por medo de as deitarmos fora e depois nos sentirmos nus. Hoje estás abatido sem medo. É sempre assim quando... Quando? Nada. Ondina olhou-o. Ele sustentou o olhar dela, mas não falou. Ela baixou os olhos. Sem medo, observou-a à vontade. Ondina estava na sua posição habitual, a cabeça abaixada para o chão, as mãos entre as coxas que sobressaíam da saia subida, o ventre dilatando-se suavemente. Ondina era bela? Talvez não. Tinha qualquer coisa de menina inacabada sendo mulher. A posição realçava essa sensação, sentada no chão, com as pernas flétidas. Via-a difusamente pela luz que vinha do candeeiro da rua. O silêncio que se seguiu colocou uma barreira entre os dois. Ela foi a primeira a falar. Tu és um homem. Podes ser muito mais livre. Se queres uma mulher, nada te retém. Como tu, é igual. Não, a sociedade é muito mais severa para uma mulher. Não estava a falar da sociedade, mas da moral individual. Ondina riu. É engraçado. Tu tens uma moral individual? Estás a ofender-me. Achas-me um tipo sem moral? Estamos a falar de coisas diferentes. No aspecto sexual, por exemplo, a tua moral por vezes impede-te de satisfazer os teus desejos? Mas era isso que eu dizia. Uma pessoa é levada a pensar nas consequências e trava os desejos. Tu pensas então que sou um tarado sexual? Não, um libertino. Nem isso. Conheci um libertino. Conheci um monte de pessoas. Devia ser escritor para as descrever. Foi em Praga, nas férias. Um verdadeiro libertino. Mulher que lhe agradasse não lhe escapava, mesmo se fosse sua irmã. Que lhe aconteceu? Nada, não sei, deve ter continuado assim. Então não sou um libertino. Fui demasiado marcado pelos tabus para o poder ser. A um momento dado, pensei ser essa a solução. Fiz tudo para me criar uma filosofia libertina. Mas não consegui, desconsegui mesmo. Apareceram sempre problemas morais a estragar tudo. Discuti muito com esse amigo de Praga e vi que havia um mundo entre nós. Pelo menos uma geração. Era checo? Não, francês. Um comunista. Comunista talvez não no sentido clássico, ortodoxo da palavra, mas no meu sentido. No de que as mulheres são coletivas? Que ideias são essas? Isso é propaganda católica anticomunista. Para ele, toda mulher devia ser livre de o aceitar ou de o recusar, assim como ele era livre de desejar ou não qualquer mulher. Só isso. E se houvesse consequências, cada um era livre de as aguentar. Era um comunista, não no sentido de que as mulheres são coletivas, mas no de que são tão livres como os homens livres. Como vês, é um programa que cabe numa mão. Há tipos que não são comunistas e pensam assim. Eu sei, Ondina, isso não chega para fazer o comunista, mas ele tinha todo o resto. E o burguês ou o pseudo-revolucionário, como nos pode pensar assim, mas nunca é coerente até o extremo dos seus atos. Ele foi a pessoa mais livre que conheci. Sempre o invejei. Depois compreendi que nunca poderia ser como ele e conformei-me. Um homem deve conhecer exatamente os seus limites e aceitá-los. De outro modo, é um parvo que se ilude sobre si mesmo, ou um desonesto. Mas ele põe os seus desejos acima da revolução? Era o seu drama, dizia-me ele. Por vezes, sucedia desejar uma mulher e ter um trabalho urgente, sem possibilidades, pois de a seguir. Nesse momento, escolhi o trabalho. Então não era livre. Ninguém pode ser livre quando tem uma revolução a fazer. Mas ele, mesmo assim, foi o mais livre que encontrei,
pois só as razões sociais ou políticas o podiam travar. Não eram razões de moral individual, ou porque ela é casada, ou porque sei lá mais o quê. Há homens que não traem a mulher apenas porque não gostariam de ser traídos e têm consciência de que a liberdade é igual para todos. Já são evoluídos, mas terás de reconhecer que ainda ficam longe do meu libertino de Praga. E esses são os mais evoluídos da nossa cidade. Como tu o farias? Eu? Eu não me casaria, é o mais simples. Estás a fugir da resposta. Tu és viva, sem medo sorriu-lhe com ternura. Tens razão, estou a fugir. Vou ser sincero ao menos uma vez na vida. Eu detestaria, não poderia mesmo suportar que uma mulher minha dormisse com outro. Sei o que é isso, já o sofri, não poderia repeti-lo. Acho, no entanto, que ela deveria ser tão livre como eu para ter as suas aventuras. Se casasse, o que se passaria? Ser-lhe-ia fiel. Não porque não desejasse outras mulheres, mas para poder exigir dela a mesma fidelidade. Como vês, o casamento seria uma prisão hipócrita. Por isso não caso. Ainda não cheguei, nem chegarei nunca ao nível do meu amigo de Praga. Para ele isso era natural, estava na ordem das coisas. Afinal, era casado? Sim, com uma alemã do leste. Como era ela? Como ele. Perguntas como era fisicamente? Muito bela, verdadeiramente muito bela. Tinha uns olhos azuis que, por vezes, sobretudo quando a luz batia neles, tinham fulgurações violeta. Poeta. Há mulheres que me fazem poeta. Dormiste com ela? Sem medo acendeu um cigarro. Viu carinha à sua frente, uma rainha de desafio, plantada sobre as pernas afastadas e as mãos nas ancas, um sorriso trocista. Não, fugi dela. Foi aí que compreendi que nunca poderia ser como meu amigo. Ela provocava-me, acariciava-me, e eu fazia-me de desentendido. Por quê? Porque era a mulher do meu amigo, o qual, aliás, estava se marimbando para que eu dormisse com ela ou não. Até acharia bem. Como vês, não sou um libertino. Ele não gostava dela, disse Undina. É o que diria a minha mãe e a minha tia, e a tia da minha tia. Não estou tão certo como tu. Raciocinamos em função da nossa sociedade assimilada à cultura judaico-cristã europeia, em que o homem tem de ser ciumento, porque é o bode do rebanho e a mulher é a sua propriedade. No fundo, que acontece à propriedade que é arrendada a outro? Às vezes até fica renovada, rejuvenescida, com um empate de capital e de trabalho. Mas nós não compreendemos isso. A mulher é uma propriedade especial. Temos uma geração de atraso. Nós, os citadinos, que somos pretos por fora. Olha, um congolês que apanhou a mulher em flagrante aí numa boala perto da fronteira. Exigiu pagamento pela ofensa, claro. Um camarada perguntou-lhe se não ficou zangado. Ele respondeu: Por quê? Isso não gasta a mulher. E esta é a maneira de pensar do africano que tem pouco contato com a religião cristã. Nós somos aculturados, corrompidos, muito mais alienados. É por isso que não casa sem medo, porque o ciúme é a alienação? Hoje, essa é a razão principal. Ontem pode ter sido outra. Há muitas razões para uma atitude dessas, depende das ocasiões e das conversas. Por isso, nunca ninguém é sincero. Só se apresenta um motivo, o que deturba totalmente a interpretação do problema. Mas chega de falar de mim. Falemos de ti. Ondina levantou os braços e deixou-os cair de novo. Dá-me um cigarro. Eu caço uma libertina. Poderia casar perfeitamente com o teu libertino de Praga, que faríamos um casal perfeito. É mentira. Ainda há poucos dizias que ele não amava a mulher por não ser ciumento. Não me deixaste acabar. Faríamos um casal perfeito, mas quem falou em amar? Para mim, o casal perfeito é aquele onde há ternura e vontade de estar, por vezes, com o outro. O amor destrói os casais. Não acredito no amor. Eu só casaria com um homem como o teu amigo, por quem sinto amizade e uma certa atração física. Mas nunca encontrei um homem desses.
Não acredito numa palavra, disse sem medo. Neste momento penso assim. De acordo, mas ontem não o pensavas. Oh, ontem sim. Está bem, mas aqui a um mês não pensavas. Ondina encolheu os ombros. Tu próprio disseste que nunca se diz tudo. Também posso ser ciumenta, depende das alturas. No começo de uma relação sou ciumenta. À medida que o tempo passa, deixo de o ser. Isso significa que me farto da pessoa. Não é ciumenta do João? Por que falar do João sem medo? Porque ele está aqui presente. Talvez em relação a ti. Eu já o tinha esquecido. Mentirosa. Ela voltou a fazer o seu gesto de levantar os 2 braços esticados ao mesmo tempo. Tinha-o esquecido. Já estava tão longe. Para ti não? No fundo, tu é que devias ser mulher dele. Foi o que ele me disse. Até insinuou que pensava que eu fosse homossexual. Dás demasiada importância às palavras dele. És uma boa aluna. Repetes-me o que te lancei no outro dia. É por isso que uma pessoa não deve atirar chavões à toa. Eles vêm sempre bater na cabeça de quem os proferiu. Fumaram em silêncio. Agora era Undina que observava sem medo, perdido a contemplar as estrelas. Sem medo era belo? Sim, sem dúvida. Dele transpirava força, não a força física animal, mas uma força controlada, desejada. A barba aprofundava-lhe o aspecto de leão que dorme tranquilamente, seguro de si. Demasiado seguro de si. Fora isso que a irritara quando se conheceram. Vencera-a com a tranquilidade de quem está habituado a vencer e já não dá importância à vitória. Ao pé dele, Ondina sentia-se uma garota intimidada, precisando de se salientar para chamar a atenção sobre si. O desafio contra ele tornara-se impossível. O duelo não tinha sentido. Sem medo, não se prestava a ele, não por receio, mas por desinteresse pela conquista. E, no entanto, Ondina pressentia que sem medo a desejava e que sentia mesmo ternura por ela. Talvez porque ele estivesse calado, longe no mundo a que ela não tinha acesso, Ondina disse: Uma mulher tem medo de te amar, de se prender a ti. É como se tivesses sempre a mochila às costas, pronto a escapar. Sem medo foi tocado pela queixa, porque era uma queixa sussurrada. Virou-se para ela. Já me disseram isso. Quantas mulheres já se apaixonaram por ti, sem medo? As que conheces e aquelas que calaram, por medo de parecer ridículas. Quantas choraram, quantas fugiram antes de cair na rede de onde se não volta mais? Não sei, algumas. Milhares. Por que dizes isso? Tu és o gênero de homem que as mulheres gramam. Tu passas por elas indiferente e altivo. As mulheres são masoquistas. Gostam de quem as trata como mercadoria, cara, mas acessível para os recursos do comprador. Assim tu as consideras. Isso é uma declaração de amor? Não. Ah, bom, se não fugia já. Ondina riu sem vontade. Sempre o humor a travar uma conversa que se torna perigosa. Ondina compreendeu que o humor de sem medo era uma defesa. Foi nessa altura que o desejo entrou a sério nela, um desejo incontrolável que a levou a cruzar as pernas e apertar o sexo com as coxas. Sem medo olhou-a. Ela desviou a vista, mas engoliu saliva e ele sentiu a comunicação. Deixou-se penetrar aos poucos pelo desejo dela, crescendo nele o seu. Depois, segurou-lhe num braço e puxou-a para si. Ondina ofereceu os lábios e ele bebeu a sede deles. Vamos para o meu quarto, disse ele. Ondina levantou-se e seguiu-o, apertando as coxas para não gritar. O corredor estava vazio e entraram no quarto. Ela ia despir-se sofregamente, mas sem medo impediu-a com um gesto. Abraçou-a. Beijaram-se longamente. Só então ele a levou para a cama. À meio da noite acenderam-se cigarros. Ninguém entra aqui? Perguntou ela. Não. Se alguém por acaso bater a porta, põe-te atrás dela. Ninguém entrará. Ficavas mal se soubessem. Eu não, que a minha reputação já está estabelecida. Mas tu... Só me importaria por causa do João. Por quê?
Não lhe seria nada agradável saber. Mas já acabou comigo. E depois, julgas que matou o amor e o ciúme num dia? Iria pensar que foi tudo uma tática minha para ficar contigo. Considera isso estúpido, se quiseres, mas é assim. Sabes lá o que uma pessoa imagina quando está sozinha a pensar que o objeto de amor está com outro. Julgas que se não rebola ainda na cama pensando em ti? Não fales dele. Ondina quase gritara. Não é insensível a ele como queria parecer, pensou sem medo. Não se admirou com a constatação. Ondina era um vulcão, todos os elementos da natureza desencadeados por um herói mítico. Sem medo sabia agora por que o comissário falhara. Demasiado tarde para o ajudar. Tu nunca tiveste prazer com ele. Para que queres saber? Não estava a perguntar, disse sem medo. Estava a afirmá-lo. Por isso, escusas de responder. Ondina deitou o cigarro fora. Soergueu-se na cama e ofereceu-lhe o jovem peito. Sem medo, mordeu-lhe levemente o bico da mama e ela torceu-se para trás, entregando-se. Ele afastou-se. Por que não vens? Disse ela. Ainda não acabei o cigarro. És odioso. Ele sorriu. Afagou-lhe as coxas com a mão livre e ela apertou-lhe a mão. Sem medo, deixou ficar a mão e continuou a fumar. Nunca nos demos bem. Ele controlava-se demasiado, ou controlava-me demasiado, não sei. O certo é que estava sempre ausente, preocupado, crispado. Foi aí que tudo falhou. Salvo da última vez, quando me forçou, foi maravilhoso. Foi violento, apaixonado, pagava-se, desforrava-se, sem se preocupar com o prazer que despertava no outro. Por que não era assim antes, sem medo? Ainda não tinha sido chicoteado. Não podia ser assim antes. Foi com um fracasso que ele aprendeu. Se fracasso houve, há agora. Sim, agora há um fracasso, pois nada queres com ele. Mas vocês podiam tentar recomeçar. O passado não se apaga sem medo. Podes ajudá-lo a apagar o passado. Aos poucos ele esquecera. Mas eu sou assim, gosto de conhecer novos homens. Mais tarde desejarei outro. No fundo, não será pelo homem em si, mas pelo fato de ser uma novidade. Gostas da descoberta, não é? Gostas do risco dos primeiros passos, da luta cautelosa que leva à aproximação final, a entrega cheia de reticências do início até a entrega total. Não é isso? Exato. Como sabes? Ora, é normal. Isso é passageiro. Penso que é uma fase no desenvolvimento da personalidade. Eu fiquei por essa fase. É um lado infantil, inacabado. Ou talvez seja isso o amor. O homem tem atração pelo que lhe faz medo. O mar, o deserto, o abismo, a ideia de Deus, a morte, o relâmpago. Enfrentar pela primeira vez uma outra pessoa faz medo. Por isso atrai os aventureiros. Há, no entanto, casais que só se encontram o verdadeiro prazer muito depois do primeiro amor. Não se podem estabelecer leis universais. Sem medo acabou o cigarro. Esmagou-o no cinzeiro e Ondina deitou-se sobre ele. Ele aceitou-a. Voltaram a fumar mais tarde. Sem medo ligou o rádio para a emissora oficial. Dava música angolana. Contigo, sim, ficaria, disse Ondina. Contigo viveria. Sem medo deixou-se abraçar. Ela afagou-lhe o cabelo, beijou-lhe a barba, os olhos. Contigo ficaria, sem medo. Ele abanou a cabeça. Beijou-a. Não, Ondina. Não aceitaste o comissário porque ele se submeteu a ti. Comigo seria o contrário. Irias te submeter a mim. Sim, não me importo. É mesmo disso que preciso. Do homem forte que me domine. Sinto-me como um animal selvagem que tem de ser domado. Os animais domados são os mais fiéis ao seu dono. Não quero dominar ninguém. Ia dizer, não preciso de dominar ninguém, mas mudou a frase a tempo. Ondina encostou-se a ele e murmurou. Talvez te dominasse também. Quando o sentisse, ir-me-ia embora. Por isso não vale a pena tentar. Fiquemos nesta noite, que foi inesquecível. Para que estragar tudo, procurando a continuidade impossível? Há coisas feitas para serem únicas, tal esta noite.
Foram acordados por pancadas raivosas na porta. Ondina correu para trás da porta, tapada pelo lençol. Sem medo, perguntou para fora, enquanto enfiava as calças. Que há? A base foi invadida, gritaram. O quê? A base foi invadida. Qual base? A base, a sua base, camarada comandante. Sem medo, atrapalhou-se a vestir as calças. Esqueceu Ondina, abriu a porta. Veueu estava do outro lado, exausto. O comandante estava com as calças meio enfiadas, torcidas, lutando nervosamente para as arranjar. Veueu não reparou. A base, comandante, a base. Ondina escondia-se atrás da porta, agora aberta. Sem medo foi procurar as botas debaixo da cama. Veueu entrou, sem medo não o impediu. Procura-me aqui o raio das botas. A base, dizias tu. Como foi? Veueu agachou-se no chão para procurar as botas. Ao virar-se, sem medo apercebeu o vulto branco do lençol e lembrou-se de Ondina. Vem, vamos para fora. Conta primeiro como foi. E arrastou Veueu para fora do quarto. Os tugas atacaram. O comissário? Não sei, eu estava no forno, ouvi as rajadas. Vi os camaradas a correr, a fugir. Fui à minha casa buscar a pistola que tinha deixado lá. Os camaradas fugiram para o sítio onde estava o inimigo. Espera, depois contas. Vai chamar o Candimba. Já venho, é só encontrar as botas. Voltou a entrar no quarto. Ondina estava sentada na cama. Sem medo procurou as botas, enfiou-as, vestiu uma camisa de farda, passou a cartucheira à volta da cintura e pegou na AK. Vou buscar gente ao depósito. O que vais fazer? Perguntou Ondina. Chegar à base, salvar o que puder salvar. Ondina apertou-lhe as mãos. Os olhos brilhavam com as lágrimas. Se o João foi apanhado? Sem medo encolheu os ombros. Tens de o salvar, sem medo. Tens de o salvar. Por esta noite, por mim, tens de o fazer. Afinal, gostas mesmo dele. Ondina deixou-se cair, soluçando sobre a cama. Se alguma coisa lhe sucedeu, se alguma coisa lhe sucedeu, sou eu a culpada. Disparates. Foste tu que levaste o Tuga lá? Eu vou salvá-lo, se for possível. Sem medo, beijou-lhe a nuca e saiu, fechando cuidadosamente a porta. A nuvem que estava à frente dos olhos desapareceu. No jipe, largado assim a hora para o depósito, Veueu contava. O camarada comissário trouxe a notícia que os Tugas estavam no pau caído. Mandaram o grupo patrulhar a montanha à frente do pau caído. Afinal, o inimigo já tinha avançado porque nos atacou. Quem chefiava esse grupo? O chefe de operações. Continua. O comissário mandou reforçar as guardas e cavamos abrigos. Foi aí que ouvi as rajadas e gritos de apanha vivo, apanha vivo. Não sabia o que fazer. Lembrei-me que deixei a pistola no quarto. Fui buscar. As minhas roupas podia deixar, a pistola é que não. Foi aí que vi os camaradas a correr, todos em fila. Mas iam para o lado de onde vinham os tiros. Devem se ter atrapalhado. O comissário? Não o vi. Lembrei-me do guarda, que estava do outro lado. Fui-lhe avisar. Ele já estava a avançar para a base. Veio comigo e recuamos pela montanha. Que pensas que sucedeu aos outros? Eles foram a correr para onde estava o inimigo. Havia qualquer coisa na história que intrigava sem medo, mas não estava com o raciocínio claro. Por qual lado atacaram eles? Pelo rio. Só pelo rio? Os tiros vinham só daí. O Tuga não é assim tão estúpido. Atacar uma base só por um lado? E como é que o Moatianvoa, ou o Verdade, ou mesmo o comissário iam correr para o lado dos tiros se tinham a montanha livre? Sem medo parou de refletir porque chegou ao depósito. Entrou em zomba, buzinou, gritou. Os homens levantavam-se estremunhados, as armas na mão. Apareceu também o chefe do depósito, vestindo-se. A base foi atacada, gritou sem medo. Vá com o caminhão recolher todos os civis que possam ter tiros. Eu levo os guerrilheiros no jipe. Encontramo-nos no Bureal. O caminhão arrancou quase imediatamente.
Sem medo ficou com os guerrilheiros, escolhendo as armas para os civis. Carregaram as munições no jipe e 2 metralhadoras ligeiras. Quando a operação estava terminada, o jipe arrancou para o bureal. O caminhão já lá estava, cheio de homens. Saltaram do carro e rodearam o jipe do comandante. Vamos tentar chegar à base, disse sem medo. Só quero voluntários. Quem tem medo que não suba no caminhão, não vale a pena. A base foi atacada, não sabemos o que se passa com os nossos camaradas. Quem não quer ir não é obrigado. Os que querem ir, venham receber as armas e as munições. Os homens todos estenderam as mãos para receber as armas. O chefe do depósito distribuiu-as. Camaradas, o MPLA tem homens, disse sem medo. Saltou do jipe e entrou no bureal, para esconder a comoção. Encontrou Undina no caminho. Ela apertou-lhe as mãos. Promete-me que farás tudo. Já o prometi, Undina. Obrigada. Sem medo deu algumas ordens a Candimba e voltou ao jipe. Os homens subiram para os 2 carros e estes arrancaram a grande velocidade. Atravessaram a cidade adormecida e meteram-se pelo mato, a caminho da fronteira. Ao lado do comandante, que continuava a guiar o jipe, ia Veuê, corajoso, humilde. Não esqueceu a pistola nem o guarda. No meio dos seus sentimentos contraditórios, sem medo pôs-se a pensar nas 3 gerações de combatentes que estavam representadas por ele, pelo comissário e por Veuê. A de Veuê seria fatalmente a melhor, aquela que iria conquistar a vitória final. Nós somos as pedras, mas só as pedras da catedral. Ele é o teto, a torre do sino. Merda, lá estou eu a fugir para o lado religioso. E o chefe de operações? E o guarda? Perguntou o comandante, quase gritando para se fazer ouvir. Encontrei-o, disse Veuê. O guarda ficou com ele, eu vim avisar. O chefe de operações está à sua espera na cascata. Ele disse logo que o camarada comandante ia vir com um reforço. Não se ia deixar ficar em Dolice à espera do Mujimbo. E que reforço? Viste como todos se ofereceram? Esqueceram as tribos respectivas, esqueceram o incômodo e o perigo da ação. Todos foram voluntários. Bateu na perna de Veuê. É por isso que faço confiança nos angolanos. São os confusionistas, mas todos esquecem as macas e os rancores para salvar um companheiro em perigo. É esse o mérito do movimento, ter conseguido o milagre de começar a transformar os homens. Mais uma geração e o angolano será um homem novo. O que é preciso é ação. Veuê nada disse. Agarrado fortemente à parte da frente do jipe para aguentar os solavancos do carro, embalado sobre um terreno feito para cultivar. Mas não se pôde impedir de pensar que o comandante lhe parecia mais otimista que nunca, numa altura em que talvez se tivesse de voltar a partir do zero, com a perda dos melhores guerrilheiros. O jipe continuava largado, lançando uma nuvem de pó para trás. O caminhão tinha se atrasado por causa do pó. O capim alto dos bordos do caminho fustigava as costas dos guerrilheiros, que se abaixavam constantemente para não apanharem com ele na cara. Savá, camaradas? Perguntou sem medo. Pode ir mais depressa, a gente aguenta, disse um guerrilheiro. Sem medo, meteu o acelerador a fundo. Andaram mais uns quilômetros e o caminho tornou-se impraticável. O dia já nascia e a fronteira estava diante deles. A fronteira manifestava-se por uma linha de montanhas coroadas de árvores. Tiveram de parar os carros, camuflaram-se nos ramos e capins. Puseram-se em coluna. Sem medo disse: Vamos encontrar o grupo do chefe de operações na cascata. Mais uma vez repito, quem tem cagaço que fique. Já ouvimos, camarada comandante. Vamos mas é avançar, disse um velho guerrilheiro. Sem medo, pôs-se à frente da coluna, imprimindo-lhe um ritmo diabólico. A noite de amor marcara-lhe profundamente as feições. Ondina, ó Ondina, que mulher! Sorriu à lembrança. Ela ama o João, é evidente, mas não quer para não mais o fazer sofrer. Não deixa de haver uma certa dignidade nos seus atos. Melhor, há mesmo muita dignidade. No entanto, é o João seu homem. É isso que é estúpido. Agir no presente pressupondo um futuro incerto. Nunca se deve agir em função do futuro. Mas quem não o faz?
Ondina, profundamente humana, decidiu sem medo. O chefe do depósito vinha logo a seguir ao comandante. Cansado pelas noites sem dormir, doente, escondia o esforço para acompanhar o ritmo de Sem Medo. Este, de vez em quando, virava-se para trás e piscava-lhe o olho. O chefe do depósito sorria, percebendo o encorajamento. Ao fim de 2 horas de marcha, chegaram à cascata, que marcava o fim da fronteira. O sol inundava o Mayombe de todos os tons do verde. E vou abandonar este arco-íris de verdes, pensou Sem Medo, com angústia, a troco do arco-íris de amarelos do centro ou sul. Os guerrilheiros que formavam o grupo do chefe de operações vieram ao seu encontro. Entre eles, Mundo Novo. Abraçaram-se. Não pude fazer o reconhecimento esta noite, disse o das operações, pois o Veuê apareceu por volta da meia-noite. E antes? Aproximamo-nos do pau caído. Vimos muitos rastros. Era claro que o Tug estava lá. Viemos para aqui, pois da fronteira era mais fácil encontrar o caminho da base. Os outros caminhos estão todos minados. Então, como é que o inimigo chegou à base? Não percebo, disse o das operações. Só se há um caminho que não conhecemos, o que é quase impossível, pois os caçadores teriam dito e nós nunca o encontramos. Isso é quase impossível. Ou houve uma traição. O Lutamos saiu para a caça. Continuas a desconfiar do Lutamos? Claro. Lutamos não traiu. Como o sabe? Não sei, disse Sem Medo. Presinto, conheço os homens e raramente me engano sobre eles. Mas então como explicar? Saberemos mais tarde. Quantos homens estão contigo? 9, camarada comandante. Trouxe 30. É um grupo suficiente para atacar a base, se o inimigo ainda lá estiver. Ele nunca fica muito tempo numa base nossa. É melhor perder as esperanças. Eu sei, mas devemos contar com tudo. Também não sabemos explicar como ele chegou lá. Portanto, estamos em pleno mistério. Pode ser que, também contra todas as previsões, ele ainda lá esteja. Daqui a bocado, acredito nos espíritos. Avancemos. Sem Medo meteu-se à frente da coluna. Precisavam de ir a corta-mato, pois o inimigo devia controlar o caminho de acesso à base. O chefe de operações pôs-se ao lado de Sem Medo. Desculpe, camarada comandante, mas o camarada deve ir no meio da coluna. Vou eu à frente. Deixa-te disso. Não, pode haver uma mina, nunca se sabe. O comandante é demasiado importante para ir à frente. Sem Medo não respondeu. Obedeceu. Vários guerrilheiros se puseram entre ele e o chefe de operações, que abria a mata acatanada. Marcharam todo o dia, pois tinham de abrir o caminho e dar voltas para não se aproximarem do trilho normal. As lianas defendiam o segredo da sua impenetrabilidade, mas os homens eram teimosos e vergavam o deus Mayombe a seus pés. Às 6 da tarde, exaustos, chegaram a 400 metros da base. Não podemos avançar mais, disse Sem Medo. Atacaremos de madrugada. Todos concordaram. Deitaram-se sem comer. Não tinha havido tempo de se pensar em preparar comida no momento da partida. Há cerca de 24 horas que nenhum de nós come, pensou Sem Medo, e ninguém parece pensar nisso. Então, o grupo das operações talvez esteja sem comer há muito mais tempo. Alguns guerrilheiros adormeceram, mal se deitaram. Ninguém tinha trazido panos para se cobrir. O frio do Mayombe ia penetrar-lhe os ossos. Talvez viesse a chuva. Mas quem se importava? Mundo Novo aproximou-se de Sem Medo. Veio rápido. Ora, era o mínimo. Nunca pensei que pudesse arranjar um efetivo tão elevado. Nem eu, mas como vês, a realidade ultrapassa a imaginação. Às vezes subestimamos os nossos militantes. O Veuê não devia ter vindo, disse Mundo Novo. Desde ontem que marcha sem parar, sem dormir e possivelmente sem comer, e teve de andar toda a noite na floresta. Tens razão, fez um esforço extraordinário, mas ele colou-se ao meu lado e não me lembrei do que já tinha feito antes. É humilde e corajoso, portou-se muito bem.
O camarada comandante era inflexível para com ele. Era, mas ele portou-se bem. Era isso que eu queria, que no momento difícil ele fosse capaz de fazer seu dever. Reconheces que antes erraste em relação a ele? Que foste injusto? Lá vens tu com a mesma história. Não me chateies. Mundo Novo não insistiu. Que homem era sem medo? Não compreendia. Fugia aos seus esquemas. Um aventureiro que ama a ação, decidiu a seguir. No entanto, a conclusão não lhe agradou totalmente. Algo faltava, algo indefinível faltava. Temos de conversar, camarada comandante. Noutra altura, mais calmamente. Acho que o que nos separa é a linguagem. Não temos a mesma linguagem. Há muito que deixei de acreditar nas palavras, disse sem medo. Mas, se queres, por que não discutir? Mas agora estamos demasiado perto da base. Sem medo deixou-o e foi ter com o chefe de operações. Não aguento mais, vou aproximar-me da base, tentar ouvir qualquer coisa. É perigoso, comandante. Farei atenção. Então vou consigo. Vamos. Descalçaram as botas e avançaram cautelosamente, evitando pisar os ramos secos que disparavam como armas na noite. Ainda não fumei hoje, pensou sem medo. O cheiro de cigarro podia chegar até o inimigo. Mastigou uma folha para que o amargor lhe tirasse a vontade de fumar. Gesto irrisório, a vontade não vinha da boca, embora se manifestasse por um excesso de saliva. O chefe de operações ia à frente, caminhando como um gato. Sem medo era mais pesado, fazia por vezes barulhos imperceptíveis. Tinham de caminhar a 1 metro de distância um do outro, pois a noite era escura, e só os pirilampos a iluminavam fugazmente. Ao fim de meia hora chegaram ao rio. Tinham andado 100 metros. Vamos subir o rio, propôs sem medo, num sussurro. O outro não respondeu, mas pôs-se a caminho. Ao longo do rio era mais fácil caminhar, pois o terreno estava limpo. Mas havia pedras e era preciso explorar o sítio com o pé antes de o assentar no solo. Fizeram assim 200 metros, ao fim de outra meia hora. Deitaram-se no chão, lado a lado, os corpos tocando-se. As luzes que poderiam existir eram invisíveis, pois a base ficava no alto de uma pequena falésia que descia para o rio. Ouviam-se vozes abafadas na base. Havia gente. Mantiveram-se deitados uns bons 15 minutos, descansando do esforço incrível de mover cada músculo imperceptivelmente para chegarem ali. Não conseguiam perceber nenhuma palavra, nem distinguir uma voz conhecida. Sem medo mandou retirar. Refizeram o mesmo caminho, agora mais depressa. Mesmo assim, levaram meia hora a atingir os outros guerrilheiros. Deitaram-se ao lado um do outro, sem vontade de falar. Mundo Novo aproximou-se e, a seguir, o chefe do depósito. Então, há pessoas, disse sem medo, mas falam baixo, cautelosamente. O Tuga deve estar à espera que o ataquemos, disse o das operações. Por isso mantém as medidas de segurança. Eles são sempre barulhentos. Um acampamento Tuga ouve-se a 1 quilômetro, à noite. Sim, disse Mundo Novo. Eles devem estar à nossa espera. A quantos metros se aproximaram? 100, disse sem medo. Mas pelo lado do rio é impossível ver-se qualquer coisa, nenhuma luz. Aqui só os ouvidos contam, disse o chefe do depósito. Vamos acordar às 5 horas, decidiu sem medo. Precisaremos de 1 hora para progredir até onde estivemos. Talvez mesmo mais tempo, pois somos muitos. Não, disse o das operações. De dia é mais fácil. Mas o dia só nasce às 6 horas, disse Mundo Novo. Acho que o comandante tem razão. Mundo Novo instalou-se naturalmente no comando, pensou sem medo. E fica ali bem. Vamos tentar dormir, disse o comandante. Mas sem medo não dormiu. Quando caía em sonolência, era acordado pela angústia. Leli aparecia, misturada com Undina e sobretudo João. Estaria morto ou prisioneiro, ou perdido na mata. A última hipótese era a mais otimista, agarrava-se nela.
Era absurdo que o comissário ou Moatião assim enganassem e corressem para o inimigo. Se Veuê escapou, por que não os outros? A esperança instalava-se nele e adormecia. Logo a seguir, o rosto de Leli vinha acordá-lo, mergulhando-o em suores frios. Ondina sobrepunha-se então e a paz instalava-se nele. Momento breve. Ondina estava ligada a João e trazia-o logo a seguir. As horas não avançavam no seu quadrante luminoso. O arco-íris verde desaparecera, só o negro existia. O negro era a cor da sua angústia. Eu, o narrador, sou o chefe de operações. Não durmo nesta noite que não acaba. Sem medo, a meu lado, também não dorme. Mas não posso falar com ele. Nunca pudemos conversar. Ele é um intelectual e eu, um filho de camponês. Nos Dembos, os homens viviam miseráveis no meio da riqueza. O café estava em toda parte, abraçado às árvores. Mas roubavam-nos nos preços. O suor era pago por uns tostões sem valor. E as roças dos colonos cresciam, atirando as nossas pequenas lavras para as terras mais pobres. Por isso houve março de 61. Eu era criança, mas participei nos ataques às roças dos colonos. Avançava com pedras, no meio de homens com katanas e alguns, raros, com canhangulos. Não podíamos olhar para trás. Os quimbundos diziam que, se o fizéssemos, morreríamos. As balas dos brancos eram água, diziam eles. Depois da independência renasceriam os que tinham caído em combate. Tudo mentira. Hoje vejo que era tudo mentira. Massacramos os colonos, destruímos as roças, mesmo o dinheiro queimamos. Proclamamos território livre. Éramos livres. Os brancos durante séculos massacraram-nos. Por que não massacrá-los? Mas uma guerra não se faz só com ódio e o exército colonial recuperou o território. O território livre voltou a ser território ocupado. Vim para o Congo e no MPLA aprendi a fazer a guerra, uma guerra com organização. Também aprendi a ler. Aprendi sobretudo que o que fizemos em 61, cortando cabeças de brancos, mestiços, assimilados e umbundos, era talvez justo nesse momento. Mas hoje não pode servir de orgulho para ninguém. Era uma necessidade histórica, como diz o comissário político. Perceba o sentido das palavras. Ele tem razão. Nisso ele tem razão. Só não tem razão em estar do lado do comandante, que é Kikongo. Foram os Kikongos que vieram mobilizar-nos, que trouxeram as palavras de ordem do Congo de avançar à toa, sem organização. Os Kikongos queriam reconstituir o antigo reino do Congo, mas esqueceram que os Dembos e Nambuangongo sempre foram independentes do Congo, pelo menos a partir de uma certa altura. Isso disseram-me os velhos dos Dembos e isso diz a história do MPLA. Por que o reino do Congo e não o Dongo e não os Dembos? Perdida a guerra de 62, os Kikongos infiltraram-se no MPLA. O Sem Medo não. Ele é Kikongo, mas nasceu em Luanda. O Sem Medo é o intelectual. É isso que complica as coisas. Ele não dorme. Não pode dormir. A sua base está ocupada pelo inimigo. Foi ele que a construiu. Foi ele que a impôs ao André, que a queria no exterior. É a sua base, por isso sofre. É uma derrota para ele. Sem Medo é um intelectual. O intelectual não pode suportar que o seu filho morra. Nós estamos habituados. Os nossos filhos morreram sob as bombas, sob a metralha, sob o chicote do capataz. Estamos habituados a ver os nossos filhos morrer. Ele não. A base era o seu filho. Criou-a contra todos. Contra nós mesmos, que queremos é voltar aos Dembos e a Nambuangongo, onde há, verdadeiramente, guerra popular. Ele acredita que a luta aqui é possível, que ela pode crescer. É o seu filho, está bem, é preciso compreender. O comissário diz que se avançarmos a luta em Cabinda, as outras regiões estarão aliviadas, porque o inimigo terá de dividir forças. É verdade, por isso luta aqui, mas não por Cabinda, que não me interessa.
Luto aqui para que minha região tenha menos inimigos concentrados nela e assim possa ser livre. Mas sem medo é um homem. Quando combate, tem o mesmo ódio ao inimigo que eu. As razões são diferentes, mas os gestos são os mesmos. Por isso sigo no combate. O mal é ser um intelectual. É esse o mal. Nunca poderá compreender o povo. Os seus filhos ou irmãos não morreram na guerra. Não, ele não pode compreender. Ele não dorme. Gostava de lhe explicar isto, mas não sei como dizer. Ele não compreenderia. O quadrante luminoso de Sem Medo indicou finalmente as 5 horas. Bateu no ombro do chefe de operações e apercebeu-se de que ele já estava acordado. Foram despertando docemente os homens, os quais se levantavam imediatamente. Dividiram-se em 2 grupos, de cerca de 20 homens cada. Um, comandado por Sem Medo, que avançaria pelo rio para assaltar a base. Outro, comandado pelo chefe de operações, que deveria dar a volta à base e apanhar o inimigo por trás, quando este tentasse fugir pela montanha. É preciso que vocês andem mais depressa que nós, disse Sem Medo. A noite era escura ainda. Só às 6 horas os primeiros luares conseguiriam infiltrar-se pelas copas das árvores, recriando o verde do Mayombe. O grupo do chefe de operações partiu pela direita, docemente, para fazer um semicírculo. O plano dará certo se ninguém estiver no rio, pensou Sem Medo. Se não, será preciso abrir fogo antes de podermos tomar posições para o assalto. E o assalto é necessário para libertar os prisioneiros, se os há. Sem Medo ficara com os melhores combatentes. Mesmo assim, havia alguns civis no meio, ou guerrilheiros que há anos não combatiam. Tenho a impressão que terei de passar ao assalto sozinho. Talvez só Mundo Novo me acompanhe. Será praticamente um suicídio. A angústia ganhou-o. Era preciso dispersar os homens pela pequena colina contígua ao rio, subi-la sem barulho e só então abrir fogo. Começo a duvidar da seriedade desse plano, improvisado. O que vale é conhecermos perfeitamente o terreno. Não me sinto eu, estou demasiado angustiado, a emoção não é controlada. Esperando que o grupo do chefe de operações ganhasse terreno, Sem Medo pensava. Na Europa tive ocasião de ganhar em máquinas, onde uma bolinha de metal vai contando pontos. O jogador só tem de fazer funcionar os flippers. Quando a bola vai sair, ou encaminhar, com gestos doces, a bola vai para o sítio mais conveniente. O prazer do jogo não é o de vencer, é o de se atingir o êxtase, o esquecimento do corpo e do espírito pela concentração total na bolinha que salta de um lado para o outro e vai somando pontos. Havia momentos que sabia que ia ganhar, atingia o estado de graça. Dominava de tal modo a máquina pela força da minha tranquilidade que, de fato, os reflexos eram perfeitos. Uma confiança absoluta nos meus dedos que levemente tocavam os flippers. Nas mãos que orientavam, por movimentos suaves, a bolinha para o sítio desejado. Atingi o estado de possessão da máquina. Era, sem dúvida, um prazer sensual. No jogo, o homem que se domina e ao mesmo tempo se entrega não pode ser escravo. Escravos são os que se entregam ao jogo sem se dominarem, ou o inverso. É a dialética da dominação-submissão, que distingue o homem feito para senhor, o dominador e o escravo, também no amor. Há homens que vencem no pôquer, embora percam dinheiro. Tem tal domínio dos nervos, sendo simultaneamente ousados, que os adversários são subjugados, não têm a iniciativa, ficam à espera das suas reações, dos seus desejos. São os senhores que podem, numa cartada, arriscar tudo o que ganharam, só pelo prazer de arriscar. Os adversários podem ganhar, no sentido em que saem com mais dinheiro que o capital inicial, mas o verdadeiro vencedor foi aquele que os fez empalidecer, apertar os lábios, roer as unhas, tremer, ter vontade de urinar e se arrepender num instante de jogar. O verdadeiro senhor, o conquistador, não se aborrece por ter perdido. Essa é sua ocasião de dominar e, se de fato impôs a sua lei, contenta-se com a derrota. São os homens de temperamento mesquinho que sofrem por perder. Na guerra também há os senhores, os que decidem. Não são fatalmente os chefes,
embora essas características só se possam manifestar totalmente em situação de chefia. São os dominadores, finalmente, os mais magnânimos para os adversários. Fazem a guerra, em parte, como quem joga roleta. É um meio de se confrontarem com o outro eu. São os torturados, lúcidos, compreendem que o inimigo em face, tomado individualmente, é um homem como eles, mas estás a defender o lado injusto e deve ser aniquilado. A guerra revolucionária é nisso mais dura que as clássicas. Outrora, o combatente estava convicto que o estrangeiro que defrontava era o somatório de todos os vícios, de todas as baixezas. Era fácil odiar pessoalmente o soldado que avançava contra ele, não o inimigo em abstrato, mas aquele mesmo, Frank, Sus, Ahmed ou Ngonga, que se metia à sua frente. Hoje, quem é o combatente consciente que nisso acredita? Só existe o ódio ao inimigo em abstrato, o ódio ao sistema que os indivíduos defendem. O soldado inimigo pode mesmo estar em contradição com a causa que é forçado a defender. O combatente revolucionário sabe disso. Pode mesmo pensar que aquele inimigo é um bom camponês ou um são operário, útil e combativo noutras circunstâncias, mas que está aqui envenenado por preconceitos, supercondicionado pela classe dirigente para matar. O revolucionário tem de fazer um compromisso entre o ódio abstrato ao inimigo e a simpatia que o inimigo indivíduo lhe possa inspirar. Por isso esta guerra é mais dura, pois mais humana, e, portanto, mais desumana. O dominador, o senhor, nunca procurará matar por matar, antes, pelo contrário, evitará matar. Ele vê a guerra como um jogo, ou o amor. E seu momento de perda de lucidez é quando o ódio abstrato se concretiza no indivíduo e avança, raivosamente lúcido, contra os soldados que procuram impedi-lo de avançar, não porque são inimigos, mas porque o impedem de avançar, são obstáculos que têm de ser afastados do caminho. Nesse momento, o equilíbrio está vencido e a necessidade psíquica, sentida fisiologicamente, de fazer ação leva ao ódio frio e calculado, implacável. Um dominador com ódio não gesticula, não ofende. Ele poupa o esforço, os gestos, o ódio. É a sua ação, mais que os símbolos, que exprime a sua determinação. Tal gostaria de ser hoje, mas este é um herói de romance. Aos camaradas mortos ou em perigo de morte, e não consigo dominar as emoções. Não consigo atingir o êxtase sensual de dominar, arriscando friamente, lucidamente. Ao João no meio, deixo de ser lúcido, e mais do que nunca, Leli. Sem medo fez aos homens o sinal de avançar. Deu ele próprio o exemplo, refazendo o caminho da véspera. Avançava de cócoras, limpando o terreno com as mãos, evitando assim que um guerrilheiro pisasse em um pau seco. Ao fim de certo tempo, as coxas e os músculos das nádegas doíam atrozmente. Mas era o único processo. Se há uma cobra, só faltava mais essa, pensou ele. Como conhecia já o caminho, chegaram ao rio em 20 minutos. Sem medo descansou antes de prosseguir. Mundo Novo chegou-se a ele e sussurrou. Agora é melhor eu ir à frente. Não, vou eu, disse sem medo. Vem atrás de mim. Puseram as armas em posição de fogo e retomaram a marcha. Pararam na última curva do rio. Agora é preciso esperar a madrugada para avançarmos. Não conseguiríamos colocar bem os camaradas. Estava mais próximo da base que na véspera. Os guerrilheiros sentaram-se silenciosamente. A progressão foi perfeita, pensou sem medo. Só mesmo um guerrilheiro já de prevenção poderia pressentir a nossa marcha. Quando poderei eu fumar? Às 6 menos 10, as árvores começaram a tomar formas difusas. 5 minutos depois, já se viam os vultos dos paus. O Mayombe renascia da escuridão. Sem medo, pôs-se de pé e segredou aos homens. Um de cada lado do rio, com 10 metros de intervalo. Sem medo, viu o Mundo Novo colocar-se na primeira posição, do outro lado do regato.
É corajoso, vai dar um bom responsável de Dolice. A vida, ensiná-lo a ser mais relativo. A progressão foi ainda mais vagarosa, pois deviam ir de rasto sobre as pedras. Por vezes, tinham de entrar na água pouco funda. A água estava fria, e a roupa molhava colava-se em arrepios ao corpo. O Mayombe já recuperara o arco-íris verde. Sem medo recebeu-o com um primeiro sinal de boas-vindas. Iam acabar de dobrar a última curva. Bastaria avançar mais 20 metros e o leque estaria naturalmente formado. Sem medo e Mundo Novo fizeram a curva. Estacaram de repente. A 15 metros deles estava um homem claro, lavando-se no rio. Um mulato, pensou Sem Medo. O homem estava de costas para eles. A meia obscuridade não permitia ainda distinguir tudo muito bem. O comandante e Mundo Novo interrogaram-se com os olhos. O plano falhou, pensou Sem Medo. Precisavam de avançar até onde estava o soldado, pois só dali se podia fechar a fuga do inimigo pelo outro lado do rio, obrigando-o a subir a montanha, onde o esperava o outro grupo. Além disso, se subissem a falécia a partir do sítio onde se encontravam, não surgiriam no meio da base, teriam de avançar 20 metros em terreno descoberto. Não beneficiariam do efeito de surpresa e seriam um alvo fácil. Esperar não podia. Se um Tuga se lavava, outros viriam a seguir. Lelia reapareceu e Sem Medo fez sinal a Mundo Novo para continuar a progredir. Avançaram mais lentamente ainda, a AK em posição de fogo. Era um mestiço, não havia dúvidas. Despiu-se totalmente e meteu-se na água, sempre de costas. Sem Medo avançava mais depressa que o Mundo Novo. Tinha mais treino. 5 metros de distância. O soldado estava completamente ensaboado. Se eu pudesse chegar até lá e apunhalá-lo, tudo estaria salvo. Não podia avançar mais. Ele, a perceber-se-ia. Sem Medo mandou estacar e fez sinal para que os guerrilheiros subissem a ladeira. Fariam fatalmente barulho. Quando o soldado se virasse, ele matá-lo-ia. Depois correria, sozinho, para comandar o assalto e fechar a saída do inimigo. Era a única solução. Os homens estavam na margem esquerda do regato. Atravessaram-no e juntaram-se aos outros. Só se viam 6 camaradas. Os outros estavam escondidos pela curva do rio. É pouco para o assalto, pensou o comandante. Pode ser que o exemplo os contamine e avancem. Com os civis nunca se sabe. Ora, eram os civis que estavam mais atrás, portanto na posição mais difícil de passar ao assalto. Os guerrilheiros começaram a rastejar, subindo a falécia. Fazia um ligeiro barulho. Era fatal. Sem Medo só tinha olhos para o mestiço, embora visse tudo. Este emergiu da água, limpando os ouvidos. E agora, pensou o comandante. O mulato ouviu um barulho de uma pedrinha rolando na falécia e virou-se. Sem Medo apertou a AK. O homem viu os guerrilheiros, viu a AK de Sem Medo apontada para ele e ficou apático, as pernas afastadas no meio do rio que lhe ia até os joelhos. Os braços foram se afastando lentamente do corpo, até ficar em posição de Cristo na cruz. Sem Medo reconheceu nele Teoria. O comandante baixou a arma e mostrou-se. Segundos de hesitação. Depois, Sem Medo distinguiu nitidamente o coração de Teoria começando a bater ao nível do estômago. Os guerrilheiros aproximavam-se do alto da falécia. Em breve aí se instalariam e esperariam a rajada do comandante para abrir fogo. Sem Medo avançou para a Teoria. Que se passa? Sussurrou. Nada, respondeu o professor no mesmo tom. Os Tugas? Quais Tugas? A base não foi atacada? Não. O comandante, incrédulo, aliviado, sem compreender nada, virou-se para os homens. Parem, camaradas, parem! São os nossos afinal que estão na base. Os guerrilheiros viraram-se para baixo e viram Teoria. A ordem transmitiu-se a todos os guerrilheiros. Teoria, vai avisar na base que somos nós que vamos entrar. Senão, alguém ainda abre fogo.
Mundo Novo corre a avisar o das operações. A certeza de que a base estava intacta começava a instalar-se aos poucos em todos. Ouviram Teoria gritando, avançaram então calmamente, mas ainda em leque. Os guerrilheiros saíam das palhotas, as armas na mão. Viram os outros que para eles avançavam, de armas na mão. No meio, um mulato todo nu que gritava: Os nossos chegaram, sem medo chegou. Não atirem, sem medo chegou. Passados os primeiros momentos de surpresa, os guerrilheiros correram uns para os outros. Abraçaram-se apertadamente. Os que ficaram na base eram só 12. Sentiam o perigo já longínquo, com a vinda do reforço. Os que chegavam riam de os ver vivos. A confusão de gritos e risos e abraços foi tumultuosa. Os homens olhavam-se, apalpavam-se para ver que em face de si estavam companheiros, e abraçavam-se. Sem medo deixou o comissário para o fim. Quase correu para ele, os braços abertos, a AK esquecida contra uma árvore. Os nervos cediam, queria abraçar João, rir e chorar. Mas o comissário percebeu o gesto e estendeu-lhe uma mão fria. Sem medo, estacou, hesitou, fez uma careta. Apertou-lhe molemente a mão. Correu para o seu catre e deitou-se nele. Acendeu o seu primeiro cigarro e consumiu raivosamente. Os responsáveis foram se reunindo na casa do comando. Sem medo, fumava ininterruptamente, fixando o teto. Que se passou então? Perguntou o chefe de operações. O comissário sentou-se no catre. Acendeu um cigarro. Já tens os seus próprios cigarros, reparou sem medo. Fixando o teto, estava atento aos gestos do outro, que evitava olhá-lo. O Teoria foi ao rio, disse o comissário, dirigindo-se ao chefe de operações, mas falando para sem medo. Estávamos de prevenção. Tínhamos cavado abrigos. Tínhamos te enviado para controlar o caminho. A voz do comissário era firme, agressivamente firme, como constatou o comandante. De repente, no rio, o Teoria viu avançar uma surucucu. Pareceu-lhe que o ia atacar. Teoria deu-lhe uma rajada e a seguir uma outra. Ouvindo isso, mandei todos para os abrigos. Depois, o Teoria veio explicar o que se passara. Notamos a ausência de Veuê e do camarada que estava de guarda. Éramos tão poucos, ficamos com o efetivo ainda mais reduzido. Os guerrilheiros que acabavam de chegar ouviam, estupefatos, a história narrada pelo comissário. Era então uma surucucu? Perguntou um. Uma surucucu que invadiu a base? Estraguei então tudo, disse Veuê, desamparado. Mas ouvi gritar, apanha vivo. Eu aqui gritei, apanhem os abrigos, disse o comissário. O camarada comissário gritou, apanhem os abrigos, e eu ouvi, apanhem vivos, repetiu o Veuê. Estraguei tudo. Os guerrilheiros começavam a sair do estado de estupor quando ouviram, vindo do catre do comandante, uma espécie de ronco profundo, saído do estômago, e que em breve se libertou na mais monumental gargalhada da história da base. A gargalhada fez estremecer os homens, subiu através dos troncos das árvores e foi misturar-se ao vento, que agitava as folhas do maiombe. O camarada comandante ri? Perguntou o comissário. Não vejo onde está a graça. Todo o esforço que fizeram foi inútil, percebeu? Percebeu? Trouxe tanta gente, arrancou-os das camas, paralisou todo o trabalho do movimento Indolice e ainda ri? Tudo por causa do miúdo covarde, que não resistiu a umas rajadas, e o camarada ri? O comissário estava diante do comandante, as pernas afastadas, um dedo tremente apontado para ele. A invasão da surucucu, disse sem medo, no meio da gargalhada que o sufocava. Alguns guerrilheiros sorriram. Veuê encolhia-se num canto, fascinado pelo comandante. Teoria, ainda sumariamente vestido, também se encolhia. Mundo Novo fechava a cara, olhando sem medo. De repente, sem medo saltou da cama. Que querem que se faça? Agora só nos resta rir. Quem não compreende, paciência, que não compreenda.
mas eu prefiro que tenha sido uma surucucu que o Tuga a invadir a base. Esforço inútil? Acham inútil? Mobilizamos mais de 30 homens em menos de 1 hora, com civis no meio. Sabem o que isso significa? Se não sabem, não percebo por que estão aqui a dizer que lutam. Foi o mais extraordinário sinal de solidariedade coletiva que vi, e de espírito combativo. Para mim chega. Estou contente por vos encontrar todos vivos, e acho graça à história. Acho sim. E depois? E depois? Voltou a deitar-se. Teoria percebeu as lágrimas que faziam faiscar os olhos do comandante. A culpa foi minha, disse ele. Nunca deveria fazer fogo quando se está à espera do inimigo. Devo ser castigado. A culpa foi minha, disse Veuê, levantando-se e virando-se para o comandante. O guarda disse que parecia rajadas de pepechá, que era melhor esperar. Mas eu disse-lhe que ouvi gritar apanha-vivos e puxei-o para fora. A culpa foi minha. Os camaradas serão julgados mais tarde, disse o comissário. Mas por que não avisou Dolice, camarada comissário? Perguntou o Mundo Novo. Quando se apercebeu de que os camaradas tinham fugido, devia pensar que eles iam avisar em Dolice. Por que não enviou logo alguém? Era certo que o camarada comandante viria logo a correr. Esperamos que o Veuê e o outro aparecessem até às 6 da tarde. Podiam ter recuado um pouco e, não ouvindo mais nada, voltassem. Depois era noite. Preferi não mandar ninguém. Teria de ir 2 e o efetivo. Reduzia-se demasiado. Sim, disse sem medo. O comissário fez bem. Silêncio fez-se. O próprio comissário olhou, perplexo, o comandante, que lhe vinha em socorro. Este fumava, fixando o teto. O cigarro tremia-lhe na mão. O camarada Teoria deve ser castigado, continuou sem medo. Sob o Veuê, os camaradas devem ver que a culpa não é dele. A culpa é de quem o mandou aqui sem preparação. Ele não sabe, nem pode saber, distinguir as nossas armas e as do inimigo. Nunca combateu. Falta-lhe sangue frio. Mesmo assim, teve a coragem de ir recuperar a sua pistola e ir buscar o guarda. Poucos de vocês o teriam feito, se estivessem no caso dele. Vamos ser objetivos. Isso é assunto para o comando decidir, cortou o comissário. Efetivamente, mas como estamos a discutir aqui, eu dei já a minha opinião. Por que não fazer um julgamento público, uma reunião de todos os camaradas que aqui se encontram agora? Propôs Mundo Novo. É muito mais democrático. Não é esse o estatuto do movimento, disse o comissário. De acordo, camarada comissário, mas o camarada comandante falou e bem no esforço extraordinário que se fez. Este assunto tocou tanta gente que talvez fosse bom, para continuar a mobilização a que ele deu origem, continuar a discutir numa reunião, em que cada um daria a sua opinião. Assim, todo este caso seria muito positivo para a politização e mobilização dos camaradas. Estou de acordo, disse sem medo. Eu também, disse o chefe de operações. O Mundo Novo adivinhou que se pensava nele para responsável, e já está a assumir o seu papel, pensou sem medo, ou é naturalmente que se assume como quadro consciente. Vergo-me a maioria do comando, disse sobriamente o comissário. Até a hora do almoço, ninguém mais falou e os que vieram de Dolice dormiram. Depois do almoço, houve a reunião geral. Veuê não foi castigado, por votação da grande maioria dos guerrilheiros. Teoria teve atenuamente de afirmar que a Surucucu o ia atacar. Foi castigado com guardas suplementares durante 1 mês. À noite, sem medo sentiu o comissário revolver-se na cama, mas acabou por adormecer, vencido por 2 noites em claro. Na manhã seguinte, houve reunião do comando. Decidiu-se atacar o pau caído para obrigar o inimigo a retirar o acampamento. Aquele acampamento era uma espada colocada atrás da base guerrilheira. Tinha de desaparecer. Sem medo voltaria a Dolice ocupar o seu posto e preparar a logística da operação. Entretanto, os civis regressariam a Dolice e tentava-se enviar mais guerrilheiros para a zona.
Sem Medo e o comissário despediram-se com um frio aperto de mão. Eu, o narrador, sou o chefe de operações. Mais uma vez, Sem Medo provou ser um grande comandante. Mais uma chapada no orgulho do comissário, que já se tomava pelo melhor. Esse comissário é humilhado, quer opor-se à toa ao comandante e acaba por cair no ridículo. Os guerrilheiros perceberam e admiraram Sem Medo. Os guerrilheiros, na reunião, elogiaram o comandante pela rapidez com que atuou e pela coragem que deu aos próprios civis. Elogio justo. Eu próprio apoiei. Ele é assim, quando há que defender um camarada, esquece tudo e atira-se para a frente. E aquela gargalhada? O comissário não percebeu, mas os guerrilheiros que vieram no reforço perceberam e apoiaram. Não é mesmo de rir que uma surucucu tenha provocado tudo isso? Claro que o comissário não gostou. Ele teve culpa do que aconteceu. Não soube decidir rápido. Mas o fato levou a uma grande mobilização e Sem Medo soube aproveitá-la e apoiá-la. Ele falou de maneira que todos sentiram que se comportaram como heróis. Quem não gosta de ser considerado herói? Hoje, Sem Medo ganhou o apoio dos guerrilheiros da base e dos de Dolice. Não se fala de outra coisa, só se fala do comandante. Esqueceram que ele é Kikongo, só veem que ele é um grande comandante. Se todos assim pensam, sobretudo o chefe do depósito, que já é o mais velho, talvez então seja verdade. Começo a pensar que fomos injustos para ele. É um intelectual. O povo só o compreende quando ele se explica pela ação. E de que maneira se explicou? Sukua.